Você já ouviu falar na expressão mandamentos recíprocos? É o que encontramos na palavra de Deus. Diz respeito a tudo aquilo onde encontramos a frase uns aos outros. São literalmente dezenas de versículos abordando vários ângulos e perspectivas diferentes da necessidade dessa reciprocidade ou mutualidade. E se a palavra de Deus fala tanto sobre o assunto, é porque é importante. Se é importante, devemos dar atenção. Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Fique comigo e vamos entender um pouquinho melhor os mandamentos recíprocos. Estou na cidade de Lins, em São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Há muitos anos atrás, praticamente no início do meu ministério, tive acesso a um artigo do pastor Moisés, da comunidade de Porto Alegre, intitulado As Mutualidades, um Estilo de Vida. O que eu vou fazer aqui são comentários e observações pessoais, né? Mas o esboço geral foi totalmente baseado no artigo dele, que não tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Então, quando falamos dessas mutualidades, isso é algo que chama a nossa atenção na Bíblia, né? Essas reciprocidades, algumas coisas deveriam ser consideradas. Eu quero começar pelo livro de Hebreus, no capítulo 10, e os versos 24 e 25. O texto sagrado diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Dentro dessa visão de animar uns aos outros, que é um dos muitos mandamentos recíprocos, nós percebemos a importância de fazer isso com uma finalidade. O texto diz: animar uns aos outros no amor, na prática das boas obras, ou seja, produzir estímulo para a vida espiritual, crescimento, desenvolvimento, frutificação. Ele também mostra que isso é algo que deveria acontecer não apenas à distância. Em tempos de uma comunicação digital tão intensa, tão utilizada e eu diria até acelerada, às vezes perdemos a importância do toque pessoal, do relacionamento. E o texto diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ou seja, para que possa haver essa interação recíproca de uns para com os outros, a Bíblia sugere que isso não aconteça apenas à distância. É lógico que um telefonema, um envio de uma mensagem, né, seja por meio de áudio, de vídeo, de texto, tudo isso pode ser encorajador, mas não deveríamos restringir o cumprimento daquilo que está sendo dito a apenas essa comunicação distante e entender que isso se aplica no dia a dia da igreja, no relacionamento, no congregar. Dito isso, há um agrupamento desses mandamentos recíprocos que eu gostaria de apresentar. O primeiro deles diz respeito ao valor dos relacionamentos. Em João, no capítulo 3, no verso 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, né? Que nós nos amemos uns aos outros. Então, amar uns aos outros. Isso significa que eu amo o meu próximo e espero que ele faça o mesmo. Obviamente, não podemos esperar isso de todas as pessoas da Terra, mas podemos esperar isso de uma comunidade que se move debaixo do mesmo Senhor e debaixo dos mesmos mandamentos. Romanos capítulo 12, verso 10, também fala de preferirem honra uns aos outros. Isso não significa apenas dar honra, mas a honra colocar um elemento de preferência. Como lidamos com isso? Durante anos no pastorado, tenho dito às pessoas: na hora de você executar, por exemplo, um serviço, contratar a prestação de serviço, se há irmãos, e obviamente estamos falando de pessoas que têm competência na profissionalidade, que fazem o mesmo serviço, talvez seria um bom momento de optarmos por preferir em honra uns aos outros. Esse é um de muitos exemplos. Romanos capítulo 12, verso 16, fala de ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Isso significa que não apenas devemos ter bons sentimentos, mas esperar, né, que de fato aquilo que queremos que os outros nos tratem, como Jesus diz em Mateus 7,12, a forma como esperamos que nos tratem, que também possamos tratá-los. Romanos 15, 7 fala de aceitar, ou dependendo da versão, acolher uns aos outros. Não devemos esperar que tudo isso aconteça por mera espontaneidade, mas devemos ser intencionais, incluir, envolver as pessoas no relacionamento. Aliás, em 1 Coríntios 16, 20, Romanos 16, 16, 2 Coríntios 13, 12, em 1 de Pedro 5, 14, nós temos
orientações de saudar uns aos outros, inclusive com ósculo santo, o beijo no rosto. Isso significa, novamente, pessoalidade, proximidade e inclusão, né? Devemos trazer as pessoas para um círculo mais próximo e de acesso nas nossas vidas. Em 1 Coríntios 12, 25, a Bíblia fala sobre cuidar uns dos outros. Outras traduções, como NVI, diz igual cuidado uns para com os outros. Efésios capítulo 5, verso 21, fala a respeito de sujeitar-se uns aos outros. Isso significa que, embora a gente tenha tanto na igreja como na família, né, uma cadeia hierárquica, pessoas que estão em posição de autoridade, quando falamos de correção, ela entra sempre na perspectiva da mutualidade, da reciprocidade. Todo mundo, né, que se importa com o seu próximo e o semelhante, ainda que vá demonstrar respeito por alguém que está numa posição de autoridade, tem uma forma correta, amorosa, respeitosa, em que pode corrigir. E a pessoa corrigida, quando reconhece seu erro, deve se sujeitar à correção de outro, porque ali o que está em questão não é a posição de autoridade, e sim a verdade, o princípio que está sendo abordado. Também podemos destacar Colossenses capítulo 3, verso 13, Efésios 4, 18, que fala sobre suportar uns aos outros. Suportar não é apenas aguentar, né? Já vi crente falando para o outro, eu tenho que suportar você porque a Bíblia manda. Ali suportar tem muito mais a ver com dar suporte, né? Dar o ombro, fortalecer. Também temos, além do valor dos relacionamentos, princípios que estão relacionados com a proteção dentro do corpo de Cristo. Gálatas 5, 26 diz que nós não devemos provocar e nem invejar uns aos outros. Romanos capítulo 14, verso 13, fala sobre não julgar uns aos outros. Ou seja, há vários desses mandamentos recíprocos que são ordenanças ativas, coisas que devemos fazer. Outras elas são passivas, né? No sentido de que devemos evitar. Tiago capítulo 5, verso 9, fala sobre não se queixar uns dos outros. Também podemos destacar aqui Tiago capítulo 4, verso 11, que fala sobre não falar mal dos outros, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas se queixar e falar mal não é a mesma coisa? Não, às vezes você está se queixando de um comportamento específico de uma pessoa que no resto ela pode ser considerada irrepreensível, mas você tem uma dor, olha, naquela hora essa pessoa incrível e fantástica me tratou assim. Mas falar mal é quando realmente depreciamos o caráter, o valor da pessoa. Isso normalmente se estende a muito mais do que o comentário de um comportamento específico. Colossenses capítulo 3, verso 9 fala sobre não mentir uns aos outros. Tiago capítulo 5, verso 16 fala sobre confessar os seus pecados uns aos outros. Aqui a proteção não é apenas evitar o dano a ser praticado contra alguém, mas tirar o dano da nossa própria vida com a ajuda de outras pessoas. O texto não fala apenas de confessar uns aos outros, mas também fala de orar uns pelos outros. Efésios capítulo 4, verso 32 fala de perdoar uns aos outros, né? A prática do perdão, ela precisa acontecer porque convivemos num ambiente de gente imperfeita. Haverá falhas, haverá até interpretação de falhas que talvez nem foram tudo isso, mas no meio desses desencontros temos sentimentos que são feridos e eles precisam ser resolvidos. E a Bíblia manda perdoar, não só perdoar quando alguém pede perdão, mas oferecer perdão como um ato contínuo de manutenção aos relacionamentos. Também temos nas Escrituras o que podemos chamar de cooperação para o mútuo crescimento, né? É tudo aquilo que eu e você fazemos para ajudar o nosso irmão não só a corrigir algo errado, né, mas a funcionar melhor naquilo que de positivo ele já tem. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, fala sobre edificar e consolar uns aos outros. Então, tanto precisamos, a palavra edificar significa construir, tanto precisamos ajudar as pessoas, né, a crescerem, a avançarem no conhecimento de Deus, na maturidade espiritual, como muitas vezes em momentos de dor, de perda e de dificuldade, oferecer consolo. E dessa forma, estamos ajudando a pessoa no crescimento. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia fala sobre ensinar e aconselhar uns aos outros. Evidente que há alguns níveis de aconselhamento, né, que nós vamos procurar pessoas que são mais maduras. Por exemplo,
nós vemos o conselho de Jetro a Moisés. Ele diz para Moisés, você não pode julgar todo mundo, coloca chefes de 10, de 50, de 100, de 1000, a causa é difícil virá a você, né? Muitas vezes tem pessoas com um pouco mais de maturidade do que a gente, lideram um grupo menor ou um ministério dentro da igreja e podem oferecer conselho em algo. Dependendo da dimensão do que precisamos, obviamente vamos recorrer a gente com mais bagagem, com mais tempo de caminhada, com mais conhecimento bíblico, mas todo cristão, ele deve entender a importância de ensinar e aconselhar aos outros naquilo que ele mesmo já tem clareza, uma prática de vida cristã e autoridade baseada na própria conduta e no estilo de vida. Hebreus capítulo 3, verso 13, fala sobre exortar uns aos outros. Romanos 15, 14 fala sobre admoestar. Basicamente, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Há momentos onde o comportamento de alguém se torna repreensível e nós devemos chamar a atenção. Fazê-lo da forma correta, com amor, de forma respeitosa, mas fazê-lo. E Efésios capítulo 5, verso 19 fala sobre ministrar uns aos outros. A palavra ministrar significa servir. Então podemos servir na dimensão espiritual, né, em questões práticas e, para terminar, cuidado mútuo, né? Gálatas 5:13 tem a mesma ênfase, agora servir uns aos outros. Gálatas 6:2, levar os fardos uns dos outros, que também é uma forma de serviço. 1 de Pedro 4:9 diz que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros. Efésios 4:32 fala de sermos bondosos uns para com os outros. E Tiago 5:16 fala sobre orarmos uns para com os outros. As mutualidades, esses mandamentos recíprocos são parte do cristianismo. Eles determinam o padrão de vida que teremos, mas também mostram a importância de não vivermos desconectados, sozinhos. Provérbios 18:1 diz que o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele busca só o seu próprio desejo. É lógico que nos relacionamentos, nós também, além de abençoados, muitas vezes somos feridos e machucados, mas tanto em um aspecto como outro, estamos sendo expostos ao crescimento e devemos valorizar aquilo que Deus valoriza. Viva em comunidade, não deixe de congregar, seja um instrumento de Deus, pratique e desfrute dos mandamentos recíprocos.